Olá a todos e a todas. Este é mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET. E hoje temos uma convidada muito especial, a Jo Oliva, que está conversando conosco lá de Curitiba. Tudo bem, Jo? Como você está? Seja bem-vinda. Tudo bem, Charles? Muito obrigada pelo convite. Estou bem também. Nós que agradecemos você ter aceitado participar conosco aqui hoje. A Jo, ela é membro da Sociedade Teosófica, ela é terceira secretária nacional da Sociedade Teosófica no Brasil e secretária da Coordenação Regional Sul, que abrange Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E ela também é estudante de Sociologia pela Uninter. E ela escolheu um livro para nós conversarmos hoje, uma publicação da Editora Teosófica, intitulado Fundamentos da Filosofia Esotérica. É um livro fininho, é um livro de compilações de textos da senhora, Madame Helena Petrovna Blavatsky, que é a autora central, né, da literatura teosófica, do pensamento teosófico. Jo, esse livro, ele gostaria que você falasse um pouquinho como a sua relação com esse livro. Eu sei que você gosta bastante dele. Eu já assisti palestras da Jo e ela sempre traz citações desse livro. Acho que em todas as palestras que eu vi dela, ela trouxe citações desse livro. E ele é um livro, ele é um livro póstumo, né? Na verdade, ele é uma coletânea de textos de outros livros da Helena Blavatsky que foram agrupados, né, nesse formato aqui. Ele é como se fosse uma síntese do pensamento, né, do sistema de filosofia esotérica de Blavatsky, o que muitos chamam de teosofia, embora o termo teosofia pode ser um pouco mais abrangente, né, pode ter várias interpretações, mas a maneira como Blavatsky apresenta a teosofia, esse livro ele é uma síntese, né? E ele foi construído com dicas de estudo da própria Helena Blavatsky. Como você considera a importância desse livro para um estudante, Jo? Então, Charles, eu gostaria de primeiro falar um pouquinho sobre a minha admiração e gratidão por essa senhora, né, Helena Petrovna Blavatsky. Eu penso que Helena Blavatsky, ela é uma força viva, né? Você vê que já mais 140 anos da fundação da Sociedade Teosófica, e o que Helena Blavatsky deixou escrito, ela faz uma transformação, provoca uma transformação muito grande em cada um de nós, aqueles que estão realmente voltados para essa transformação. Então, acho que esse livro, Fundamentos da Filosofia Esotérica, traz uma cosmogonia do aparecimento, né, do surgimento do cosmos, do sistema solar, em que ela traz um encadeamento. Ela não fala sobre o surgimento estanque, assim, surgiu alguma coisa de repente, surgiu um astro celeste. Ela traz uma ideia em que te leva a investigar aquilo, né? É um ensinamento que te leva a uma investigação profunda e tem base naquilo que ela fala. Dentro desse pequeno livro, que apesar de ser tão fininho, quando você começa a abrir e ler esse livro, ele começa a mexer com algumas coisas dentro da gente. É como se fosse tirando assim uns véus que você fala, nossa, mas como que essa pessoa teve essa noção? E aquilo começa a fazer sentido para você. E esse sentido, ele te leva a buscar cada vez mais. Enquanto mais você busca, parece que mais amplia isso que ela fala. E é muito vivo o que ela fala. Porque essa sabedoria, essa tradição sabedoria que faz constar nesse livro, é como se ela tivesse buscado
aquilo que foi dispersado, né? Segmentos dispersos dessa sabedoria, e ela tentou reunir isso para facilitar a nossa compreensão. Muito bem. Esse é um elemento importante, né? Que muitas vezes um leigo, né? Alguém que não está tão familiarizado com a literatura de Blavatsky, pode pensar que o que ela está trazendo, ela tirou do conhecimento dela, né? Da cabeça dela, da imaginação dela, enquanto que, de fato, quando a gente estuda mais a fundo e, inclusive, busca outras referências nas tradições religiosas do mundo, então a gente percebe que, assim como ela mesma afirmou, o que ela traz é uma síntese, né? A própria obra A Doutrina Secreta, que é a sua principal obra, ela é apresentada dessa maneira. Uma síntese, né, da ciência, religião e filosofia. Então, ela traz como a Jo disse, né, fragmentos de uma filosofia esotérica, que parte desses fragmentos nós encontramos nas tradições religiosas, alguns nessa religião, alguns na outra religião, então está fragmentado, né? E ela traz também um resgate de significado de outros ensinamentos. E muitas vezes na religião pode já ter se perdido, ou se corrompido, ou mesmo a religião com o passar do tempo, né, ela vai se fragmentando, às vezes um mesmo tronco religioso, você cria vários segmentos, né, a gente vê como o cristianismo, por exemplo, então você tem um tronco de ensinamentos e depois vai se ramificando, né, você tem a igreja católica, aí você tem a protestante, aí a protestante se divide em outras várias, né, vários subsegmentos e derivações, e talvez alguma essência de ensinamento pode acabar se perdendo, né, nesse decorrer dos anos, dos séculos, dos milênios, a gente falar de tradições mais antigas. E a Blavatsky, ela traz essa síntese, tentando resgatar, talvez, essa essência perdida, Jô. Será que nós estamos falando sobre o elo perdido da espiritualidade, da filosofia e da religião? Será que é isso que a Blavatsky está trazendo para nós? Você veja que Blavatsky, ela, em nenhum momento, ela se coloca como a responsável por trazer uma revelação. Ela não se coloca como ela estivesse trazendo alguma coisa nova. Então, quando ela fala da tradição sabedoria, é alguma coisa que está impregnada no éter cósmico, né? Uma coisa que está no imperecível akasha, que está na luz astral. Mas por que nós acabamos não voltando para esse conhecimento, né? Porque o que Blavatsky fala é a necessidade, esse ensinamento que ela traz, ele tem a ver com autoconhecimento, ele tem a ver com autocultura, ele tem a ver com autoobservação, e que nós somos um pouquinho preguiçosos, se não muito preguiçosos, e nós não buscamos, né, saber quem somos nós, de onde viemos, onde estamos, para onde vamos, né? Não no sentido, não naquela coisa que muitas vezes as pessoas se colocam como um fanatismo, né? Querer saber dessas coisas. Não, mas o que ela traz é como se fosse você sair daquela escravidão, né? Busque a autocultura, busque o autoconhecimento, trabalhe a autoobservação para que você saia dessa estagnação, desse alimento diuturno dos 5 sentidos, porque nós vivemos para os 5 sentidos. E quando a gente vive para os 5 sentidos, eles não essa necessidade de satisfazer os 5 sentidos não nos permite nos aprofundar, vasculhar-nos. Por que a gente não busca esse vasculhar de nós mesmos? Por que a gente não vai em busca de saber o que estamos fazendo aqui? Para que estudar? Por que eu vou estudar? Por que eu vou desenvolver essa capacitação? Geralmente, a gente coloca também como uma recompensa, né? Então, eu vou estudar porque eu quero ter algo em troca.
A gente tem que sair dessa ilusão. Eu não vou fazer uma faculdade porque eu quero me tornar professor, ou porque eu quero isso, ou quero aquilo. Faz parte de nós, seres humanos, estudar para sabermos quem somos, o que estamos fazendo aqui, e nunca com a ideia de que nós estamos fazendo alguma coisa para nós mesmos, né? A gente tem a ilusão de que nós temos um plano, né? Um plano de vida para nós, um plano individual. Mas o que Blavatsky traz é que existe um plano, sim, mas é um plano divino. E é um plano divino individual e coletivo. Então, se eu me permitir, né, e buscar esse autoconhecimento, essa autocultura, eu vou conseguir me libertar desses 5 sentidos e me colocar a serviço, assim como ela se colocou, que ela mesma diz, eu não trouxe nenhuma revelação, né? Ela foi buscar esses fragmentos dispersos que estavam na maioria das religiões tradicionais e trouxe para nós a possibilidade da gente começar a fazer, né, essa autolapidação. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Jo Oliva, lá de Curitiba, sobre a obra Fundamentos da Filosofia Esotérica, de autoria da Helena Blavatsky, publicação no Brasil pela editora Teosófica. Esse livro, como comentamos no primeiro bloco, ele é uma coletânea de escritos da Helena Blavatsky, e no final do livro tem um apêndice sobre a doutrina secreta e seu estudo, que, de fato, é a fonte da coletânea desse livro, né? Foi desse apêndice, dessas anotações do coronel Robert Bowen, em 1891, 3 semanas antes da Madame Blavatsky desencarnar. Então, quando ela estava próximo, né, de abandonar o corpo físico, ela deu umas dicas de estudo para os mais próximos dela, de como estudar toda aquela vasta literatura que ela nos deixou, né, principalmente a Doutrina Secreta, que é a sua principal obra. E dessas dicas de estudo é que surgiu essa compilação que depois veio a se tornar esse pequeno livro, né? Mas bem profundo. A Jo comentou no primeiro bloco sobre a transformação que essa literatura acaba ocasionando, né, no leitor, em cada um de nós. Eu lembro de alguns trechos onde a Blavatsky diz que, principalmente nós ocidentais, porque ela resgata principalmente a sabedoria do Oriente, né, e a nossa cultura é muito diferente. Então, para nós, quando a gente começa a estudar, parece algo muito estranho. No início, talvez muito difícil de entender, ao menos para muitos de nós, né? Você lê aqui, nossa, mas isso está quase me virando do avesso, né? Um negócio assim, totalmente ao contrário do nosso jeito de pensar habitual. E ela diz, em algum momento, que o primeiro efeito
primeiro efeito que a leitura desse tipo de literatura mística nos causa é uma desconstrução. Eu acredito que talvez a função seja nos desarmar. Né? Nós estamos armados. Armados de quê? Armados de conceitos, de convicções, de opiniões, de visões de vida, de objetivos de vida. Né? Talvez a primeira função desse estudo seja ir desmontando, né? E desconstruindo. Você falou, Jô, no primeiro bloco, que a função seria essa transformação interna. Né? Então, você diria que a função desses livros não é a memorização dos seus conteúdos? Tem algo mais por trás disso? Com certeza, né, Charles? Porque é como eu disse, Blavatsky, né? Eu vou voltar a falar nela. Blavatsky, ela é uma força viva, né? E a sua obra é viva também. E eu acho que quando nós estamos voltados para essa investigação, essa pesquisa interna, porque há momentos na vida em que a gente se deixa levar por aquilo que está ao nosso redor, né? Pelas nossas vontades, principalmente o nosso corpo dos desejos. Então, a gente esquece uma fatia importante, que é através do autoconhecimento, da autocultura, da autoobservação, encontrar essas respostas, né? Então, quando você pega um livro dessa natureza e que você lê e que você vê ali conteúdos totalmente diversos daquilo que você está acostumado, você percebe que há uma desconstrução. Você vai percebendo que alguma coisa vai mudando dentro de você, mas a gente ainda resiste, né? O nosso ego inferior, ele resiste a esse chamado porque demanda a responsabilidade, demanda você abandonar determinadas coisas. E nós não queremos abandonar determinadas coisas, porque aquilo é um hábito, né? A gente se libertar de hábitos não é uma coisa muito fácil. E a literatura tem muito disso. Eu fui criada, na minha formação religiosa judaico-cristã, então você vem com aqueles conteúdos de que existe um Deus antropomórfico, esse Deus ele está sentado numa pedra, né? Ele tem o cabelinho branco e ele está segurando o planeta Terra no seu colo. Então você cresce com essa verdade. Mas de repente você começa a ler um livro dessa natureza, em que a pessoa fala do sistema solar, em que a pessoa começa a trazer informações tão profundas, né? De um cosmos com K, de um cosmos com C, de um sistema solar, de vários astros que estão aqui no nosso espaço e de repente nada se toca, mas um é correspondente ao outro na sua ação, né, na lei de ação, atração e repulsão. De repente você fala, mas como o homem conseguiria segurar tudo isso no seu colo? Que velhinho é esse que tem essa força? Por quê? Porque há uma antropomorfização desse ser absoluto, né? Que Blavatsky fala, esse Parabrahman que ela fala, em que de repente você fala, nossa, mas então tem alguma coisa realmente. Mas a gente precisa se despojar de tudo isso. E ela traz, nesse livro, ideias básicas, né? Da lei fundamental de todas as coisas. Ela fala que não existe matéria morta, ela fala que o homem é o microcosmo e também fala do axioma hermético. Então, são verdades que estão inseridas nesse livro que vai desconstruir, sim. Eu lembro uma vez que eu estava dando um curso de introdução aqui na Loja Paraná, em que uma das participantes, né, eu lembro que ela participou umas 4 vezes, né, eu falando sobre a cosmogênese, e teve um momento que ela ficou olhando assim para mim, mas com um olhar meio estático, daí ela falou assim, tá, e agora? O que eu faço com tudo isso que eu trouxe como verdade? Eu estou com 40 anos, e você vem e desconstrói tudo isso, o que eu faço agora? Eu peguei e falei assim, olha, eu não sei bem o que você pode fazer, mas eu posso dar para você a receita daquilo que eu fiz. Eu fiquei com aquilo que me fazia sentido e aquilo que não fazia sentido,
eu coloquei no lixo. Porque diante de uma verdade dessa, e a própria ciência hoje fala sobre o espaço, né? As informações que são trazidas sobre o espaço é alguma coisa que você nem acredita no que está sendo dito, né? O buraco negro, né? O imperecível caixa, enfim, tudo fica registrado em alguma coisa. O que é isso? Então, me cabe, de alguma forma, ir em busca dessa verdade. Porque isso daí é o que vai me tirar da ilusão. Mas nós estamos muito satisfeitos, mergulhados na ilusão. A gente não quer sair, é bom demais, né? Ficar inserido nesse contexto ilusório, sabe? De alegrias fragmentadas. Por quê? Porque a gente não tem a força suficiente para buscar rever, ou ver, melhor dizendo, ver se isso é real ou não, né? A busca do real, ela é uma coisa muito interessante. Pois é. A gente fica apegado, né, sempre ao permanente, né? A gente quer que as coisas continuem como são. Então, eu tenho essa visão de mundo e eu quero que ela sobreviva, né, até o fim, que é meu porto seguro. Eu tenho essa auto-identificação comigo mesmo, eu acho que eu sou de determinada maneira, embora as tradições, principalmente o budismo, né, nos deixa muito claro, a Blavatsky fala isso também, que o homem que vai dormir hoje não é o mesmo que acorda amanhã, que nós estamos em constante transformação, e provavelmente não, as tradições nos dizem, né, que um dos motivos do sofrimento é justamente não aceitar esse fluxo, né, não permitir que essa transformação aconteça. Então nós temos medo, né, é necessário, para entrar nesse fluxo, é necessário se desarmar, se desconstruir, se permitir, né, permitir que essa maré nos leve, e coragem para permitir que a transformação ocorra. Então, a transformação vai ocorrer, mas ela pode ocorrer com sofrimento, nós resistindo ali, né, agarrado. Então, a enchente veio para me levar e eu estou agarrado ali num galho de árvore, eu sei que eu não vou conseguir me segurar, porque é forte demais, vai me levar, mas eu fico ali, né, tenso. Ou eu posso me deixar levar, aprender a nadar, aprender a flutuar e sobreviver e deixar a mudança acontecer, né? E isso é um caminho natural. Muitas vezes eu me pego pensando, aí outros sentimentos que nos atormentam, né? Nós ocidentais, o sentimento de culpa, né? Nós temos isso da nossa cultura judaico-cristã, né? A noção de pecado, de culpa. Eu muitas vezes me pego pensando, nossa, quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 20 anos, eu pensava de determinada maneira. Aí, às vezes vem aquele flashback, né? E eu disse aquilo naquela situação, né? Por que eu disse aquilo? Aí eu morro de vergonha. Eu fico me torturando por algo que eu falei 20 anos atrás, que eu pensava 20 anos atrás. Mas, em um segundo momento, eu mesmo me resgato. Assim, eu digo, não, mas é normal. O problema é se eu continuasse pensando daquele jeito. Sim. É normal quando a gente tem 15 anos, a gente ter determinadas visões equivocadas do mundo, e que bom que a gente progride, né? Que bom que a gente vai amadurecendo. Esse é o objetivo. O problema é se eu continuei com a mesma visão de quando eu tinha 15 anos e quero permanecer com ela para sempre, né? Aí tem alguma coisa de errado. Daí eu perdi a minha capacidade de aprendizado. Sim, sim. E até serve até como feedback, né? A gente dá uma olhada nesse passado recente que nós vivemos, e algumas coisas foram feitas que não nos agradaram, e que ele sirva como feedback para a gente fazer diferente agora. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Conversamos hoje com a Jo Oliva, lá de Curitiba. Até o nosso próximo encontro. Até, querido.